Baruch Shem Kevot Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Este é o canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia e sou um dos professores que tem a honra de poder compartilhar com você os estudos que aqui são apresentados, em especial hoje, Maasei HaShlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Então estamos, graças ao Eterno, inaugurando aqui, abrindo o capítulo 9 desta maravilhosa carta de Lucas, destinada a Teófilos, relatando como os Talmidim, os discípulos de Yeshua, passaram a viver agora já na ausência de seu mestre, colocando em prática tudo aquilo que aprenderam com ele, certo? Então no capítulo 9 temos aqui grandes novidades. É um capítulo muito aguardado por todos nós, pois a partir desse momento, Saulo, na tradução, também chamado Paulo, ele vai entrar em ação agora. Ele será citado aqui muitas vezes, e boa parte do que está em Atos fala dele, e como ele conheceu os Talmid, enfim, como eles conviveram, o que aconteceu entre eles, e tudo isso nós vamos fazer a leitura, repito, de forma interpretada no seu contexto original, que é o contexto que leva em consideração o hebraico, a vida judaica do povo de Israel. Tudo bem? Então, desde já eu quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua parceria, tá? Em estar juntamente conosco nestes estudos ao longo da semana, e dessa forma agradecê-los também pelas tefilot, pelas orações, tanto por nós quanto por todos os nossos irmãos que caminham em Teshuvá e que muitas vezes nem conhecemos pessoalmente, ou quem sabe nunca vimos aqui no chat. Contudo, são pessoas que caminham em Teshuvá juntamente conosco, certo? Não necessariamente porque acompanham o canal, mas pelo fato de estarem caminhando em Teshuvá. São nossos irmãos. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá? Quero aqui agradecer o carinho de todos, tá? Ok. Então, se você já está pronto, convido você a aproveitarmos bastante nosso tempo, certo? Que semanalmente é só 1 hora, para nós utilizarmos ele de uma forma bem aproveitável, certo? Estudando os textos direitinho, interpretando no seu contexto original, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, ou melhor, já iniciando, já quero aqui fazer o início, mas eu quero iniciar de forma diferente. Pelo menos aqui o capítulo 9, tá? Existem muitos mitos que nós encontramos no caminho ao longo de nossas leituras
no livro de Atos, e nós fomos desmistificando cada um deles. Existem convicções, crenças a respeito de vários tópicos que envolvem os capítulos, esses 8 capítulos que nós estudamos até aqui de Atos, e que eu espero ter contribuído na sua compreensão a respeito desses textos. Tá? Inclusive, eu mesmo, no caso, preparando esses estudos, eu vou me surpreendendo a cada capítulo, porque realmente fazer essa leitura dessa forma interpretada, no seu contexto em que aconteceu, é bem diferente do que se tem normalmente circulando entre as pessoas, certo? Conforme a tradução bíblica que nós temos da carta de Atos. Então, deve ser do seu conhecimento a respeito de uma possível, já que vamos falar de Shaul no capítulo 9, e já aqui no verso 1, já vamos falar dele, mas aqui de antemão é conhecido, eu considero assim, é conhecido de todos, que, obviamente, leitores da Bíblia, que Shaul teria se convertido a uma denominação religiosa e, a partir de então, teria deixado de ser um judeu, um Yehudi, para pertencer a uma outra denominação, outro grupo, enfim, com outras convicções. E a gente vai verificar isso aqui, tá? Então, eu trago para você essa ilustração aqui, ó, tá? Espero que esteja bem visível para você. Olha só. Eu quero que você perceba que aqui é uma das traduções para o português da Carta de Atos, aqui o capítulo 9, exatamente o capítulo que nós estaremos estudando a partir de agora. Imite-se a chance, eterna se nos permitir. E eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó. Olha só. A conversão, e essa é a palavra que eu chamo a atenção, tá? A conversão de Saulo. Então, deixa eu esclarecer para você uma coisa, tá certo? Que às vezes, não necessariamente as Bíblias trazem essa explicação. Algumas sim, outras não. Bem, o que acontece? Esse texto aqui, ó, em cima, deixa eu tirar aqui por enquanto. Pronto. Esse texto aqui em cima, a conversão de Saulo, acima do capítulo 9, ele não faz parte do texto, do conteúdo da carta, certo? No caso aqui, Atos. Não faz parte. Isso é o que chamamos de epígrafe, tá certo? É chamado de epígrafe. Isto é, ele serve para você localizar partes do texto que se referem a um determinado tópico, um determinado assunto, para você ter uma maior facilidade de encontrar aquilo que você busca naquela carta, naquele livro. Você não sabe, às vezes, exatamente qual é o capítulo em que está determinado fato que é narrado, mas aí você procura através desses pequenos temas aqui, ó, como é esse caso, chamado epígrafe, e aí você consegue localizar. Fica muito mais fácil. E, particularmente, eu considero uma ferramenta incrível, tá certo? O uso dessa técnica da epígrafe. O problema é justamente o que eu havia marcado aqui, ó, em vermelho, ó. Essa conversão. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão afirmar dizendo que não, sim, não sim, né? Vão afirmar que sim, Shaul se converteu e está escrito em minha Bíblia. Mas quando a pessoa diz está escrito em minha Bíblia, ela está se referindo a isso que está escrito aqui, ó. Na sua maioria, é isso que acontece. Repito, a epígrafe, esse tema aqui, ó, não é parte do conteúdo da carta, gente, tá? É só para localizar. Ótimo. Beleza, ok. O problema, repito, é quando vem com essa intenção de dizer que aconteceu algo e não foi exatamente isso, como é o caso aqui. Então, aí eu trago diante de você aqui, ó. Será que isso que diz aqui, essa epígrafe, é uma verdade ou é um mito? É uma verdade ou é um mito? Pois aqui já eu respondo para você. É um mito, tá? É um mito.
E é um mito que, infelizmente, tem sido inclusive objeto de estudo. Já fizeram até músicas envolvendo isso, uma suposta conversão de Shaul, coisa que nunca aconteceu com ele. Inclusive, isso é uma injustiça realizada com Shaul ao dizer que ele se converteu a um grupo, a uma religião, alguma coisa assim, tá? A uma denominação religiosa que seja. Isso nunca aconteceu. Contudo, ainda hoje é mantido essa expressão aqui nessa epígrafe ao longo dos anos nas traduções bíblicas para o português, pelo menos, tá? Não cheguei a pesquisar em outros idiomas. Não sei se na versão em inglês também está assim, né? Que é a King James. Mas pelo menos em português, e infelizmente ainda aparece dessa forma. E isso tem levado muitas pessoas a crer, realmente acreditar que ele teria se convertido, né? Então vamos lá. Convido você, aperte seu cinto, né? E vamos ao verso 1 do capítulo 9, que diz assim: Shaul e Saulo, odeno orer Zaan Vamavet Barmat Apo Al Talmidei Radon Vayelech El Hakohen Hagadol. E Shaul ainda incitava a indignação e morte pela fúria e respirava sobre os discípulos do Senhor, né? E foi ao sumo sacerdote. Quando diz que ele respirava, é justamente a fúria, né? Ele tomava as dores do Sanhedrin, afinal, o que indica que os textos de Atos, ele fazia parte do Sanhedrin, certo? Afinal, ele, na sua época, na sua geração, era o melhor aluno de Gamaliel. Então, é lógico que ele supostamente faria parte, obviamente faria parte do Sanhedrin, tá? Sendo o melhor aluno de Gamaliel assinava embaixo, certo? Então, ao surgir esse grupo que com Yeshua aprendeu da Torá dessa forma tão incrível de praticá-la, então isso incomodava o Sanhedrin de uma forma que você não faz ideia, né? Incomodava demais, porque não eram dependentes do Sanhedrin, não estavam debaixo da autoridade do Sanhedrin em si, apesar de, quando estiveram diante do Sanhedrin, os Shalichim, os emissários, eles respeitaram, né, a autoridade. Afinal, eram descendentes de Coani, pelo menos alguns, né? Descendentes de sacerdotes, filhos de Arão, tá? Então ele, Shaul, foi ao sumo sacerdote, o Cohen Hagadol. Verso 2. Vai Shaul e Shaul Sefrim memeno el batei hakneset asher bedamsek leharzik bayado ki yamtsa toim baderer hehi anashim o nashim larviam asurim Yerushalayim. E Shaul pediu cartas dele para as sinagogas de Damasco, Damsek, para fortalecer sua mão, isto é, sua ação, para que desse mais autoridade para ele, autonomia para fazer o que descreve o texto. Pois prenderia ele mesmo, Shaul, errantes do caminho. Já vamos comentar aqui. Homens ou mulheres, para entrarem presos em Jerusalém. Então ele estava
com todo o seu potencial aplicado a prender essas pessoas que, como diz o texto aqui, errantes do caminho. Errantes no sentido, ou melhor, no referencial de que não fazia parte do caminho da prática da Torá conforme Yeshua ensinou, certo? E é interessante nós vermos aqui que o termo caminho, baderer, do caminho, tá? É uma das expressões, inclusive, que ficou marcado na época, porque em um de seus ensinos, Yeshua, certa vez, disse ser o caminho, a verdade e a vida, que está em Yohanan, João, capítulo 14, verso 6. Tá? Então ficou essa marca, o caminho, né? O povo do caminho. Também chamados, na sua época, pelas outras pessoas, como os Ketuvim, tá certo? Ou melhor, desculpem, Natzerim, porque receberam instruções de Yeshua, que cresceu em Nazareth. Nasceu em Betlehem, cresceu em Nazareth, Nazaré. Então você tem aqui o povo do caminho, tá certo? O caminho da Torá, da forma como Yeshua os ensinou a praticar. É isso. Portanto, todo aquele que caminha em Chuvá é povo do caminho. Você, eu, essa pessoa que está acompanhando com você ao seu lado, né? Com quem você está compartilhando aí o seu telefone para ver esse estudo, ou quem sabe no Shabbatot, todos nós que caminhamos em Chuvá, retornando para o eterno, somos povo do caminho. Tá? Não que, por exemplo, as outras pessoas que ainda não percebem Yeshua como Mashiach não estão no caminho. Então, vivem a Torá, amam a Torá. Agora, ainda não conhecem, ainda não perceberam essa grandiosidade da Torá, aprendida, obedecida e ensinada por Yeshua, nosso Mashiach. Tá? E é incrível nós vermos isso, porque realmente seguir o caminho do Eterno é seguir a sua Torá. Esse é o caminho do Eterno. Não tem outro caminho. Ninguém vai ao Pai, como disse Yeshua, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto é, a Torá, as instruções do Eterno. Né? É isso. Se você quer se aproximar do Eterno, tem que viver de coração, com todo amor, a Torá. Tudo bem? Verso 3, que diz assim: e olha só o que aconteceu. Shaul, com todo afinco, a fim de prender pessoas do caminho, que seguiam a Torá na perspectiva de Yeshua. Vayehihu roler, e aconteceu que ia ele, roler, vekarev el Damsek, próximo de Damasco, olha só, e aconteceu que ia ele, Shaul, próximo de Damasco, verine or, e eis que uma luz, min hashamayim, dos céus, zarar alav, kevrak misaviv, brilhou reluzente sobre ele, sobre Shaul, ao redor. E aqui uma ilustração sobre o que aconteceu. Uma luz sobre ele. Olha só. Uma luz brilhou sobre ele. Ô, irmão Raimundo, era o sol? Não. Era uma luz diferente. Era uma luz que Shaul sabia muito bem que não se tratava da radiação solar. Não, era algo diferente de tudo aquilo que ele já conhecia. Tá? Diz o verso 4: Vaipol al panav arza vaishma, e caiu sobre sua face na terra, e ouviu uma voz dizendo para ele, Vaishma kol medaber, dizer,
elav, para ele. Olha só o que a voz disse para ele depois que ele caiu no chão, né? Shaul, 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 desejado, né? Lamazé, por que tirdafni, por que me persegues? É? Olha só, gente, uma coisa muito interessante aqui. Vamos lá. Quando a voz diz para ele, Shaul, Shaul, o próprio Shaul, mais adiante, está registrado na carta de Atos, por mais 2 vezes ele vai dar testemunho do que nós estamos lendo aqui agora, cuja representação está aqui, certo? A ilustração. É interessante que a voz, quando fala com ele, que a gente vai já ver daqui a pouco de quem é essa voz, a voz não chama ele de Polos, conforme nós já estudamos anteriormente em capítulos, né, que já passaram. Vocês sabem, tudo bem? Vocês sabem, nós estudamos que é Polos, que nas traduções ficou como Paulo, né? Certo? Então, Polos era um nome que Shaul também tinha, pelo fato de ter nascido em uma província romana, certo? Então, ele tinha esse nome romano, ele poderia ter, ele tinha esse direito. E ele usufruía desse direito. Afinal, imagina só, ele com o nome judeu em determinados locais, por acabar sofrendo ou podendo sofrer perseguição. Então era interessante sim ele ter esse nome, um outro nome, além do seu nome original, que é Shaul, tá certo? Então ele usufruía disso. Tanto é que em algumas situações na carta, Lucas o chama de Polos, Paulo. Mas quando essa voz fala com ele, por essa luz, não chama ele de Polos, Paulo, chama ele pelo seu nome original hebraico, Shaul, Shaul, 2 vezes, Shaul, tá? Por que me persegues? E todos os seus companheiros aqui, ó, sem entender o que estava acontecendo. Mais adiante tem mais, né? Vamos ver aqui mais detalhes. Como assim Shaul está perseguindo este que está falando com ele? O que quer dizer isso? Aí vem o verso 5, que diz assim: Vaiomer mi atá Adoni, e disse... Deixa eu só ajeitar aqui, gente, aqui, ó. Senão eu vou esquecer, eu já me conheço. Aqui é quem? Pronto. Agora sim. Quem és tu, Adoni, meu senhor? Vaiomer, e disse: Anohi, eu, Yeshua, sou Yeshua, Asher atá, que tu, ou que você, roder, kasher, lecha, lavaot, badarbonot. Sou Yeshua quem tu persegues. Duro é para você chutar nos aguilhões. Olha só o que Yeshua falou com ele. Olha que incrível. Olha só que incrível, né? Então ele sabia que não era uma luz natural, algo proveniente, como eu disse ainda há pouco, proveniente do sol. Não, mas era algo a mais. Tanto é que ele percebeu que era alguém que estava acima dele. Então, quem é que Shaul estava perseguindo? Yeshua. Não necessariamente a pessoa física Yeshua, mas aqueles que aprenderam com Yeshua, seus talmid, que agora são emissários, Shalichim,
e que praticavam a Torá conforme aprenderam com seus mestres. Tá? Então é este Yeshua que dedicou a sua vida à prática e ao ensino da Torá que contra Shaul estava perseguindo. Como assim? Perseguindo os servos do Eterno, que portanto aprenderam com Yeshua, é perseguir Yeshua. Aquele que persegue os servos do Eterno, repetindo, que obedeciam a Torá conforme Yeshua, estavam perseguindo Yeshua. Entendeu? É isso que o texto está nos trazendo. E diz aqui no final: duro é para você chutar os aguilhões. Em outras palavras, trazendo para o nosso idioma aqui no português, o que isso quer dizer? Não adianta, o Shaul, ficar dando aí murro em ponta de faca. Não vai dar em nada, né? É como tentar enxugar o gelo, né? Você já tentou enxugar gelo? Não dá em nada. Limpar o carvão. O limpão, não tem como limpar o carvão. Enxugar o gelo. Tapar sol com a peneira. Não tem como. Entende? Então, o modo judaico de dizer isso, no contexto do momento, é exatamente como diz o texto. Duro é para você chutar nos aguilhões. Aguilhões aqui, gente, imagina aí uma peça de metal, uma peça de ferro pontiagudo. Então você ficar chutando contra, você só vai ferir a você mesmo. Mesmo você chutando essa ponta, quem vai sofrer maior dano é o seu pé. Entendeu? Então, Yeshua está dizendo para ele: olha, não adianta você querer perseguir os seus irmãos que praticam a Torá conforme eu lhes ensinei, porque não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E aí vem o verso 6. Vehu hared veniviat vayomer Adoni ma tarpots veise vayam hadon ak kum lecha velach haira veshan Yamer elecha et asher ta'ase. E ele, no caso Shaul, trêmulo e aterrorizado, espantado com tudo isso, disse: meu senhor, o que desejas que faça? No caso, que ele mesmo faça, Shaul. E respondeu o Senhor, Yeshua: certamente levante para você e vá para a cidade, e será dito para você o que deve fazer. Então, nós temos aqui a narrativa apresentando Shaul nesse grande encontro com o Mashiach, nosso Mashiach Yeshua, e que a partir de então a sua vida vai sofrer uma reviravolta, vai mudar totalmente. Shaul, que perseguia o povo do Eterno, o povo da Teshuvá, a partir de agora irá agir a favor do caminho de retorno ao Eterno, da Teshuvá. Entende? E olha só, e ele vai fazer isso, e não tem nada a ver com conversão a uma religião. O fato de Shaul passar a viver a Torá da forma que Yeshua ensinou seus talmidim, seus discípulos, não significa que ele se converteu a uma religião ou alguma coisa assim. Nada disso. Shaul nasceu um Yehudi, um judeu, e morreu como Yehudi, como judeu. Não tem como mudar isso. Tá? Ainda que as religiões tentem, a partir de seus próprios conceitos, de suas próprias lógicas, tentar mexer nisso, mas não tem como não, meu filho. Tá? Uma vez Yehudi, sempre Yehudi. Tá? Que é o caso de Shaul,
que era da tribo de Benjamim, tá? Esse é Shaul. Então, mais uma vez eu digo aqui, justiça seja feita com ele, com Shaul. Diante de tudo aquilo que ele fez, do que ele desenvolveu na sua caminhada, em tudo aquilo que ele se dedicou, não tem como, gente, fazer essa injustiça de manter até hoje essa falsa aparência de que ele, Shaul, teria se convertido a uma denominação religiosa. Isso nunca aconteceu. Bom? Então, nesse grande encontro de Shaul com Yeshua, e que ficou marcado em sua vida, ele vai dar testemunho desse encontro mais tarde, e vai dizer, já dando aqui um spoiler, né? Spoiler entre aspas, né? Porque você já sabe que eu vou dizer aqui. Ele vai dizer mais tarde, já próximo do final da carta de Atos, que essa voz que com ele falou com ele em hebraico, no idioma materno tanto de Shaul quanto de Yeshua, que é quem fala com ele. Falou com ele em hebraico. Tá? Então olha que incrível. Por isso que chamou ele de Shaul, que é o nome dele. Porque falou em hebraico. Incrível, né? Não foi em outro idioma, mas em hebraico. Para que Shaul não tivesse dúvida a respeito da importância daquele encontro, daquele momento, quando Yeshua fala com ele. Tá? E aí vem o verso 7, que diz assim: Verá Anashim, e os homens, Asher, Halchu, que iam, Ito, Amdo, eles iam com ele, permaneceram emudecidos. Kenelamim, que Shamu, et Hakol veishlo rau. Ficaram emudecidos, pois ouviram a voz. Olha só, então os que acompanhavam Shaul, sim, também ouviram a voz. Só que tem um detalhe: mas homem não viram. Não viram ninguém. Tá? Nem o próprio Shaul viu alguém. Ele só... A única coisa que ele viu foi uma luz muito forte e escutou a voz falando com ele. Foi isso. Tá? E os que acompanhavam Shaul também. Olha que incrível. Né? Também ouviram. E aí vem o verso 8. Vayakan Shaul, e levantaram Shaul min haaretz, da terra, vaifitar, e abriu et einav, e abriu seus olhos, velo raá, e não via nada, kol meuma, vayarziku beyado, vaiolikhu damsek. Olha só. Então levantaram Shaul da terra e abriu seus olhos, e não via nada, ele estava cego e não enxergava nada. E o sustentaram pela sua mão e o levaram para Damasco. Então a intensidade da luz foi tão forte, gente, mas tão forte, que Shaul perdeu a visão naqueles momentos. Tá? Mais tarde, sim, a sua visão será restaurada. Mas por hora, ali, ele perdeu a sua visão. Não enxergava mais nada. Teve que ser ajudado para poder se locomover. Tá certo? E é interessante, fazendo aqui essa comparação, quero aproveitar esse momento,
que, semelhante ao que aconteceu com Shaul, quando ele perde a sua visão momentânea, ao ter a intensidade dessa luz diante dele, nós, quando iniciamos o nosso caminho de Teshuvá, de uma forma semelhante ao que aconteceu com Shaul, também aconteceu conosco. Esse impacto que nós tivemos, ou que pelo menos a maioria teve, se não todos, diante da Torá, foi uma luz muito forte que veio sobre você. Ó, Shaul, aqui ó, Shaul. Então, você não pode imaginar Yeshua diante de Shaul e não lembrar da Torá, entendeu? É isso que é o problema. Às vezes a pessoa, ela foca na pessoa física e acaba esquecendo da Torá. Não pode esquecer da Torá. Não abandone a Torá, não esqueça da Torá. Ela é a palavra do Eterno, tá bom? Então, voltando aqui, quando ele vê essa luz tão intensa sobre ele, de fato o que estava diante dele era a Torá representada por Yeshua. E tão forte, mas tão forte, capaz de fazer ele, Shaul, momentaneamente perder a sua visão. Nós ficamos assim. Quando nós encontramos a Torá e ficamos tão felizes por encontrá-la, a luz dela, isto é, a compreensão dela, é algo tão surreal, é algo tão incrível, majestoso. Preste bem atenção nisso. É algo tão incrível que nós sentimos de início uma sensação semelhante ao que Shaul está passando aqui, conforme a leitura. É uma luz muito incrível, muito forte, né, para os nossos olhos. No caso, os olhos do nosso coração em aceitá-la. Mas não é uma luz, tanto da Torá quanto de Yeshua, quando apareceu para Shaul, não é uma luz que traz malefício. Apesar de, né, ser uma intensidade bem elevada, mas é algo que realmente nos traz a percepção do que está diante de nós na Torá. Não é que necessariamente a intensidade da luz é tão forte, mas é que os nossos olhos, isto é, o nosso coração, estava muito distante do Eterno. Shaul, o melhor aluno de Gamaliel, vamos colocar aqui, tirava somente as notas máximas nos exames que realizava, nas provas, nos testes que eram realizados, mas diante da luz da Torá, que Yeshua, nosso Mashiach, nos traz a essência dela, essa beleza dela, que é essa majestade da Torá. Então essa luz, essa forma de ver a Torá é muito intensa. E aí, obviamente, a nossa visão vai se sentir, de certa forma, incomodada, né? E que isso aconteceu com muitos de nós. Quando você ouviu determinados assuntos, né? Aí, como assim? Aí, um determinado tema, né? O Kedoshim, por exemplo, uma das porções da Torá, né? O que fazer para ser santo? Na porção Kedoshim, o Eterno diz o que precisa ser feito. Aí você fica, puxa, mas como assim? Eu não sabia disso. Sempre esteve no Tanar, bem como em toda a Bíblia, que dá testemunho disso, mas principalmente na Torá, que é uma das porções, Kedoshim, o que fazer para ser santo. E aí você tem lá uma série de instruções do Eterno. Na verdade, as instruções do Eterno, as instruções dele, realmente são para a nossa vida, para todos os momentos de nossa vida, tá? Incrível, né? Então veja só como essa forma de perceber a Torá, ela causa uma certa, entre aspas, dor na sua visão, na sua percepção, no seu modo de enxergar a Torá. É muito novo, né? A sua visão ainda está meio turva. Mas com o tempo você vai recuperando essa vista e agora ela se sente mais confortável
ao enxergar os assuntos da Torá à luz da própria Torá. Entendeu? Esse incômodo na vista normalmente acontece no início, quando nós vamos iniciar em Teshuvá, né? Que esses assuntos parecem meio estranhos. Parece que a gente não está nem falando da Bíblia. Estranho ouvir isso de alguém, né? Certa vez eu conversando com um amigo, né, sobre um tema bíblico, e era nesse viés, né, do caminho de retorno ao eterno, ok? Nessa linha que nós caminhamos hoje, juntamente com os nossos irmãos. E aí alguém chegou próximo, também leitor, né, da Bíblia, mas perguntou assim: vocês estão falando da Bíblia? Vocês estão falando da Bíblia mesmo? É isso mesmo? Porque eu não estou me localizando no que vocês estão dizendo. Mas não tem nada a ver com hebraico não, tá, gente? É o assunto mesmo. Então, quando isso acontece, é justamente comparado ao que a gente acabou de ler sobre Shaul, que teve ali, foi uma luz muito forte, sabe? Ao ponto realmente de ele ficar sem visão. Foi um incômodo muito forte para a visão dele, entende? Então, de início, nós encaramos a Torá assim. É uma luz muito forte para a gente. Alguns, quando veem essa luz, saem correndo, não quer nem saber, né? Não, essa luz é muito forte para mim, eu não vou ficar aqui. Outros tentam se proteger daquela luz intensa, mas ele tem interesse em conhecer essa luz, olha só. Então, são dois casos diferentes. Aquele que se assusta e vai embora quando percebe essa luz tão forte diante dele, e aquele que reconhece que essa luz é muito forte, mas a pessoa, sabe, coloca a mão assim. Não, peraí, eu não estou enxergando bem agora, mas eu já vou conseguir, peraí, eu vou. Ela persiste, ela insiste, ela quer conhecer o eterno. Meat, pouco a pouco. Tá? E aí vem o verso 9. Ushloshet yamim, e por 3 dias, lo hayá, não havia lo para ele, or, luz. Isto é, ele passou 3 dias sem enxergar, não havia para ele luz, né? Einav, luz para seus olhos. Velo achal velo shatá, e não comeu e nem bebeu. Então, imagina só, né? Ficar 3 dias sem enxergar absolutamente nada deve ser algo agoniante. Que bom que a visão de Shaul, ela foi restaurada, né? Que bom, porque imagina, né? Ele tendo seus afazeres e sem a visão, né? Mas foi uma consequência dessa, como eu já disse ainda há pouco, dessa luz tão forte que veio sobre ele, tá? Que ao observar o contexto a gente percebe, claro, Yeshua falou com ele. Lembre-se que Yeshua é o representante da Torá, tá? Ele que traz a Torá na sua essência, com sua grandiosidade, tá? Ok, então esses foram os 9 primeiros versículos que nós estudamos aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que realmente você tenha entendido a nossa proposta do estudo, principalmente também no início, quando eu apresentei a respeito da epígrafe, tá? Não confunda aquele texto na parte de cima de alguns textos bíblicos que aparece em negrito. Aquilo é epígrafe e serve para você se localizar nos textos daquele livro, daquela carta. Não significa que o que está escrito lá, deixa eu voltar aqui mais uma vez, pode ser que alguém chegou agora, aqui ó, não significa que esse tema aqui em cima é conteúdo da carta mesmo, tá? Isso aqui é feito pela editora, tá? Não vou aqui citar nomes, mantendo aqui a ética do canal, tá, gente?
Da mesma forma irá proceder os professores que vão somar com a gente agora, né? Tá, gente? Mas vocês sabem nomes, sabem a editora, sabem tudo, né? Não precisa eu expor aqui dessa forma. Mas a questão principal é essa, tá, gente? Epígrafe não é texto da carta ou do livro, é só para você se localizar. E aqui, infelizmente, veio aqui essa expressão, né? A conversão de Saulo, como se realmente ele tivesse se convertido. O Eterno não ensina a respeito de conversão alguma. Falando nisso, conversão não é assunto bíblico, é assunto religioso, assunto dos homens, tá? Isso é coisa discutida por eles, que decidam suas coisas, enfim. O Eterno não tem nada a ver com isso. O Eterno tem compromisso com a sua palavra, com a Torá, certo? Aí sim. Mas quando passou para a religiosidade, aí quem responde é o ser humano, tá? Ok, então nós vamos ficando por aqui. Fomos até o verso 9. Isso, até o verso 9. E eu espero ter realmente ajudado você a compreender estes textos iniciais do capítulo 9. Seja muito bem-vindo, tá bom? Quero aqui, desde já, agradecer a todos com o meu Todarabá. O meu muito obrigado pela sua participação, tá certo? E que possamos, né, toda quarta-feira nos encontrar aqui para estudarmos esta maravilhosa carta de Atos, tá bom? Atos dos Emissários, Masei Hashilichim. Leitura interpretada no seu contexto original, tá bom? Ok. Não perca amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, com o programa Um Pedacinho da Torá, tá? E ele estará trazendo aí uma pequena degustação para a gente já ir se preparando para a próxima porção que se aproxima, portanto no próximo Shabat, que é a porção de número 1. Olha só, vamos abrir a Torá novamente, certo? Viemos aí da última porção da Torá, certo? Vezot Habrachá, e esta é a bênção. E vamos agora para a primeira porção de número 1, tá? Então você que agora vai iniciar novamente o ciclo da Torá, faça isso com todo amor, com todo carinho. Se o Eterno assim nos permitir, será eu quem apresentará o estudo neste próximo Shabat, tá bom? E Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir. Então amanhã vamos aprender todos nós com o nosso querido Moré Renato de Prísio, que diretamente do Rio de Janeiro irá fazer a transmissão. Tá bom? Relembrando aqui o aviso do Moré Marcos Felipe, ontem não tivemos o programa Momento do Hebraico, porque no domingo, que seria a produção, a gravação desse programa, né, que já deixa gravado. Inclusive esse que eu faço, geralmente eu faço gravado, tá, gente? Devido às nossas atividades durante a semana. Então já deixo prontinho para quando for naquele horário ter a certeza de que vai ser apresentado, tá bom? É muito melhor, fica aí garantido, tá bom? A gente deixa para fazer ao vivo mais quando é uma celebração, um dos moedinhos e contos marcados, também dia de Shabat, tá? Então não tivemos porque o Marcos Felipe estava realmente produzindo e apresentando os estudos de Sukkot, e aí não tinha como, né? Eram muitas coisas para fazer nesse dia do domingo, que é o dia que ele grava. Então, mas vai ficar para a próxima semana, tá bom? Para a próxima semana, que inclusive daqui a pouco, eu não recordo qual é a porção, mas ele vai fazer a sequência das porções até completar um ciclo, né? Fazer um ciclo completo, e aí ele virá com um novo programa depois de o Momento do Hebraico, tá bom? Ok. Então é isso, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência, pela sua companhia em estar aqui conosco. E desejo a você, Laila Tov, uma boa noite e Shavua Tov, tá?
E o nosso próximo encontro em Atos dos Emissários, Imite-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, na próxima semana, começando do verso 10. Tá bom? Se prepare aí. E vamos seguindo adiante, meat, pouco a pouco. Tá bom? Ok, então, você que está chegando agora aqui no estudo, minha dica para você: acompanhe os estudos desde a introdução, tá? Na playlist. Todos esses vídeos estão na playlist. Então, comece do começo, tá bom? Comece do começo, da introdução. E aí você vai, capítulo 1, 2, 3, até chegar no capítulo 9, que é onde nós estamos, tá bom? E aí você vai se familiarizar com a linguagem, com os termos que se usa, com a forma de pensar da época do século I, tá certo? E aí você vai estar mais confortável para acompanhar os estudos mais atuais. Tudo bem? Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e que o Eterno abençoe você e toda a sua família, bem como de todos os nossos irmãos que nos dão a honra de sua participação em cada programa, tá bom? E tudo isso é feito com muito amor para o seu coração, para a sua vida, para que você também aprenda juntamente conosco, todos nós juntos, da palavra do Eterno, e que você aprenda, assim como nós, da melhor maneira possível, tá bom? Ok, hoje, como eu falei da outra vez, eu vou estar revezando com Raparvarim, tá? Então eu não vou tocar o violão hoje, vamos dar uma folguinha, né, pro violão. O violão de ouro foi Moré Marcos Felipe que batizou aí, né, com o violão de ouro, né? Ele deu esse nome. Então, mas hoje não vai ter o violão de ouro. Vamos de a dupla Raparvarim. Estávamos com saudade, né? Dupla Raparvarim. Com a música Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Shavua Tov. Uma boa semana. Todarabá, muito obrigado. E que o Eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. Bom, com vocês a dupla Raparvarim, Bisdot Bethlehem. Lehiktraot. והלחם והמלח